jantar de ação de graças, minha esposa me empurrou para o lado e disse para eu sair, porque aquele lugar era para o ex dela, o verdadeiro pai da minha filha. Quando exigiu uma explicação, minha enteada gritou dizendo para eu ir embora, que eu nem era da família. Então eu saí em silêncio. Naquela noite, revoguei o acesso delas à minha vida e, quando acordaram para a realidade, começaram a me ligar sem parar. Olá, Reddit, pegue alguns lanches e aperte os cintos, porque esta história vai ser um pouco longa e intensa. Meu nome é Kevin, tenho 30 anos e sou homem. Casei com Ada há 3 anos porque, aparentemente, sou um idiota por histórias tristes e um rosto bonito. Ela tinha todo aquele jeito de passarinho ferido quando nos conhecemos em um evento da empresa. O ex dela, Mike, havia abandonado ela e a filha deles, Ruby, quando a criança tinha 9 anos, deixando Ada lutando para pagar as contas. Ela trabalhava como recepcionista em um consultório odontológico, mal conseguindo sobreviver, e eu era engenheiro elétrico, ganhando 6 dígitos, achando que podia consertar tudo. Clássico complexo de herói, eu sei disso agora. Tenho uma cicatriz que desce pelo lado esquerdo do meu rosto por causa de um acidente em um armazém quando eu tinha 22 anos, colisão com empilhadeira, prateleira de metal direto no rosto, 70 pontos. Não é algo discreto. A maioria das mulheres ou encara tempo demais ou se esforça muito para não encarar. Algumas são educadas, outras não. Namorar ficou muito mais complicado depois daquele acidente. Você aprende rápido quem está realmente interessado e quem só está sendo simpático até conseguir sair da conversa. Ada era diferente. A primeira vez que nos encontramos, ela olhou para a cicatriz uma vez, depois me olhou nos olhos como uma pessoa normal e continuou conversando. Nunca tornou isso estranho. Depois de anos de primeiros encontros constrangedores que não davam em nada, isso realmente importou. Quando a conheci, ela estava perto da mesa de bebidas, parecendo perdida. Fiz uma piada boba sobre os lanches baratos e ela riu. Conversamos por 1 hora sobre nada importante. Ela era encantadora sem se esforçar demais. Depois de anos saindo com mulheres que mal podiam esperar para me dizer quantos seguidores tinham, aquilo pareceu real. Ela me contou sobre Ruby no nosso terceiro encontro, falou tudo de forma direta, mãe solteira, ex-marido irresponsável, fazendo o melhor que podia. Respeitei a honestidade. Nossos primeiros 6 meses foram bons, muito bons. Ela preparava meu almoço antes do trabalho, assistíamos filmes no sofá dela depois que Ruby dormia, ela me mandava mensagens aleatórias durante o dia, nada exagerado, apenas coisas normais de um relacionamento que funcionava. Conheci Ruby depois de 1 mês, ela tinha 12 anos e estava prestes a fazer 13, tímida e educada, o tipo de criança que dizia por favor e obrigado sem ninguém precisar lembrar. Nos aproximamos jogando videogame. Ela parecia genuinamente feliz por ter um adulto estável por perto. Namoramos por 8 meses antes de eu pedir Ada em casamento. Olhando para trás, os sinais de alerta estavam lá, mas eu arrumava desculpas para todos. Ela ficava irritada quando eu passava tempo com meu amigo Kyle do trabalho, fazia comentários passivo-agressivos sobre meus hobbies, me culpava sempre que eu não largava tudo imediatamente para resolver qualquer crise que ela tivesse inventado naquele dia. Sempre havia algo urgente que precisava da minha atenção imediata e do meu dinheiro. Mas ela também podia ser charmosa quando queria, aparecia no meu apartamento com o jantar depois de um turno longo, lembrava de pequenos detalhes do meu dia. Pedi ela em casamento em um restaurante que ela mencionava havia meses, apenas uma mesa tranquila e um anel para o qual eu tinha economizado. Ela chorou quando perguntei e disse sim na hora. Ruby pareceu animada quando Ada contou no dia seguinte. O casamento foi pequeno, 60 pessoas em um local da região. Eu paguei tudo porque Ada não tinha economias, no total $8.000. A mãe dela fez um discurso dizendo como Ada finalmente tinha encontrado um homem confiável. Mike não apareceu. Ruby foi a dama de honra mirim e parecia realmente feliz. Depois do casamento, paguei a dívida do cartão de crédito de Ada, $7.200 que ela acumulou sendo mãe solteira. Levei as duas para morar na minha casa, uma casa de 3 quartos que eu havia comprado 2 anos antes em um bairro com boas escolas. Coloquei Ruby em uma escola particular melhor, com turmas menores e verba de verdade para os programas. Comecei um fundo universitário para ela, guardando $300 por mês. Fiz o papel de padrasta em todos os eventos escolares e reuniões de pais e professores, fui a jogos de futebol mesmo Ruby não sendo muito atlética, ajudei com a lição de casa, ensinei ela a dirigir quando fez 16 anos. Fiz todas as coisas de pai porque ninguém mais estava fazendo. Ada pediu demissão do trabalho de recepcionista 6 meses depois do casamento, disse que queria se concentrar em ser uma esposa e mãe melhor. O emprego pagava $32.000 por ano com benefícios. Perder essa renda doeu, mas achei que, se isso fizesse a casa funcionar melhor, tudo bem. Foi aí que as coisas começaram a mudar. Ela ficou confortável demais. Parou de preparar meu almoço, parou com as mensagens aleatórias durante o dia, passava mais tempo no celular do que conversando comigo. Começou a reclamar da casa, querendo redecorar tudo.
Paguei móveis novos para a sala, $4.000. Ela escolheu tudo, mandou entregar e depois reclamou que a cor do sofá não combinava com o que ela tinha imaginado. Ruby passou de uma boa criança para uma adolescente mimada praticamente da noite para o dia. Comprei para ela um Honda Civic usado no aniversário de 16 anos, carro confiável, pouca quilometragem, perfeito para uma motorista iniciante. Ela reclamou que não era um Accord, disse que as amigas tinham carros melhores. O celular que eu troquei para ela não era o modelo mais recente, as roupas que eu comprava não eram das marcas certas, a mesada mensal que eu dava não era suficiente. Ela começou a falar comigo como se eu fosse um empregado e não um homem que financiava todo o estilo de vida dela. Ada incentivava isso. Eu ouvia ela no telefone com a mãe e a irmã, Caroline, falando que eu era útil, mas entediante, que Mike tinha sido emocionante mesmo sendo irresponsável, que ela tinha se casado comigo por estabilidade. Eu sei que não sou emocionante. Não faço viagens espontâneas de fim de semana nem gestos românticos surpresa. Sou o cara que paga as contas em dia e conserta as coisas quando quebram. Mas eu estava presente todos os dias e tratei as duas com respeito. E nunca as fiz sentir que me deviam alguma coisa, aparentemente isso não valia muito. Talvez eu devesse ter visto isso chegando. Um cara com um rosto como o meu não tem exatamente mulheres fazendo fila, eu sabia disso quando me casei com ela. Achei que lealdade e estar presente importavam mais do que ser o cara empolgante. No fim das contas, eu era apenas o cara estável. Kyle percebeu a mudança antes mesmo de eu admitir para mim mesmo. A maioria dos dias almoçávamos juntos no canteiro de obras e ele me ouvia reclamar do drama mais recente em casa. Cara, você sabe que ela está te manipulando, ele disse numa tarde, 3 semanas antes do dia de ação de graças. Ada te treinou como um cachorro de exposição. Não é tão ruim assim, eu respondi. Você pagou o tratamento dentário da mãe dela no mês passado. A mãe dela. Ele tinha razão. Eu tinha passado um cheque de $3.200 para cobrir o tratamento de canal da mãe da Ada porque Ada chorou por causa disso. Nunca recebi um obrigado de nenhuma das duas. E aquele cruzeiro que a Ada quer, o que custa $5.000? Ela só quer fazer algo legal para nós, irmão. Quando foi a última vez que ela fez algo legal por você que não custou seu dinheiro? Eu ri e disse que ele estava sendo cínico. Gostaria de ter ouvido. 2 semanas antes do dia de ação de graças, Ada começou a agir de forma estranha. Ligações secretas em que saía do cômodo, escondia a tela do celular quando eu entrava, sorria para mensagens e depois as apagava rapidamente. Ela disse que estava planejando algo especial para o feriado. Achei que fosse uma surpresa ou talvez finalmente estivesse se esforçando pelo casamento. Errei nas duas coisas. Tentei perguntar sobre isso e ela apenas sorria e dizia que eu veria no dia de ação de graças. A voz dela soava estranha, não animada, outra coisa. Na noite anterior ao dia de ação de graças, Ruby me pediu $200 para compras da Black Friday. Lembrei a ela da mesada mensal de $300 e disse não. Ela teve um colapso completo na cozinha, gritando que eu estava arruinando a vida dela, que todas as amigas podiam ir às compras, mas ela estava presa em casa porque eu era pão duro. Então veio o golpe de verdade. Ela gritou que eu não era o pai verdadeiro dela mesmo, que mal podia esperar para fazer 18 anos e ir embora, que Mike teria dado dinheiro sem fazer drama. Todo o espetáculo. Ada ficou parada na porta o tempo todo, observando sem dizer uma palavra para me defender. Quando Ruby finalmente saiu furiosa, perguntei a Ada se ela ia me apoiar. Ela disse que Ruby só estava sendo adolescente e que eu não deveria levar para o lado pessoal. Apontei que Ruby tinha acabado de dizer que eu não era o pai verdadeiro dela. Ada deu de ombros e disse que isso era apenas um fato. Foi aí que eu deveria ter sabido que estava por vir. Kyle ligou naquela noite para me desejar um feliz dia de ação de graças. Eu estava sentado na garagem, tentando entender quando tudo tinha saído do eixo. Ele percebeu o estresse na minha voz e se ofereceu para passar lá no dia seguinte e trazer um pouco de sanidade ao caos. Eu disse que era coisa de família e que sobreviveria. Ele fez uma piada dizendo que o dia de ação de graças com a família da minha esposa talvez fosse uma situação de refém. Eu ri, mas sou falso até para mim. Os instintos do Kyle geralmente estavam certos. Eu gostaria de ter aceitado a oferta. Passei a manhã do dia de ação de graças preparando a sala de jantar. Ada insistiu em sediar o jantar naquele ano, o que era incomum, já que normalmente ela preferia ir para a casa da mãe. Arrumei a mesa, organizei as cadeiras, garanti que tudo estivesse perfeito para o que ela chamava de seu jantar especial. Foi então que Mike entrou como se fosse dono da casa. Ada o deixou entrar pela garagem, toda sorrisos e cumprimentos calorosos, como se fossem velhos amigos se reencontrando, e não um ex-marido irresponsável que não via filha havia 7 anos. Ele me cumprimentou com um sorriso arrogante e me agradeceu por cuidar das meninas dele, como se tivesse qualquer direito a esse título. Antes que eu pudesse responder, Ada o conduziu até a sala de jantar.
Eu segui, carregando as travessas, tentando entender o que estava acontecendo. A mãe dela e a irmã, Caroline, já estavam sentadas. Caroline me olhou e balançou a cabeça levemente, como se estivesse tentando me avisar. Foi então que percebi para onde Mike estava indo, direto para a cabeceira da mesa, o meu lugar. Ada, o que está acontecendo? Ela se virou com aquele olhar ensaiado de inocência e disse que tinha convidado Mike para se juntar a nós, que era importante para Ruby ter o pai verdadeiro presente. O pai verdadeiro. Coloquei as travessas na mesa. Você quer dizer o cara que não aparece há 7 anos? Não faça drama. Mike quer se reconectar com a filha. Sentado na minha cadeira, na minha mesa, na minha casa? Mike se acomodou como se pertencesse àquele lugar. Ada agarrou meu braço e me empurrou fisicamente em direção a uma cadeira dobrável encostada na parede, nem sequer na mesa. Você pode sentar ali, isso é tempo de família. Olhei para Ruby, que encarava o prato. Esperei que ela protestasse, que dissesse algo sobre o homem que tinha sido o pai dela nos últimos 3 anos. Ela nem sequer olhou para mim. Chamei o nome dela uma vez, dei mais uma chance. Ela levantou a cabeça com puro desprezo e disse que, se eu não estivesse satisfeito com os lugares, então que fosse embora, ninguém estava me obrigando a ficar. A avó dela bateu palmas, literalmente bateu palmas, como se fosse um espetáculo. Mike se recostou na minha cadeira e sorriu com desdém, dizendo que era um jantar de família e que eu deveria entender. Ada cruzou os braços e ficou esperando, provavelmente esperando que eu me submetesse e aceitasse aquela cadeira contra a parede ou fizesse uma cena. Tudo aquilo foi uma armadilha, uma emboscada coordenada para me colocar no meu devido lugar e me mostrar qual era a minha posição naquela casa, a última de todas. Caroline me observava atentamente agora, com uma expressão entre pena e raiva. Ela era a única que parecia desconfortável com o que estava acontecendo. Fiquei ali parado por talvez 10 segundos. Ada esperava que eu cedesse. Ruby praticamente me desafiava a confrontá-la. Mike aproveitava cada segundo do seu triunfo. Peguei minha jaqueta e as chaves sem dizer uma palavra. A voz de Ada tinha um tom de pânico quando ela perguntou para onde eu estava indo. Eu não respondi. Apenas saí, entrei na minha caminhonete e fui embora. Eles queriam que eu fosse embora, mensagem recebida, mas estavam prestes a encarar a realidade. Dirigi direto para o apartamento do Kyle. Ele abriu a porta de moletom, claramente surpreso ao me ver às 4 da tarde no dia de ação de graças. Contei a versão curta. A expressão do Kyle mudou de surpresa para sombria em cerca de 2 segundos. Na sua casa, a casa que você paga, na sua mesa, com a família inteira dela assistindo. Ele se afastou da porta e disse para eu entrar, que tínhamos trabalho a fazer. Precisávamos cortar o acesso delas a tudo, imediatamente, e fazer doer. Foi por isso que Kyle sempre foi meu melhor amigo. Sentamos à mesa da cozinha dele e começamos a catalogar toda a minha vida financeira. Cada conta, cada serviço, cada fatura, cada assinatura, absolutamente tudo. Levamos 1 hora e 15 minutos para compilar a lista completa. Foi chocante ver o quanto estava ligado a ela. Conta conjunta, cartões de crédito, seguro do carro, celulares, serviços de streaming, armazenamento em nuvem, limpeza da casa, academia, celular e aplicativos da Ruby, o serviço de refeições que a Ada pediu uma vez, odiou, mas se recusou a cancelar. 47 itens no total. 47 maneiras pelas quais ela tinha se acostumado a viver da minha renda. Então começamos a agir. O primeiro passo foi a conta corrente conjunta. Havia $34.000 ali, vindos dos meus bônus, do meu salário e das minhas economias. Ela tinha contribuído exatamente $0 desde que largou o emprego. Kyle acessou o site do banco e me orientou a abrir uma nova conta individual em outro banco. Configurei o endereço dele como endereço de correspondência, para que ela não pudesse interceptar nenhum documento. 7 minutos depois, os $34.000 estavam seguros em uma conta a qual só eu tinha acesso. Em seguida vieram os cartões de crédito. Eu tinha 2 no meu nome, com ela como usuária autorizada. Um tinha limite de $20.000 e o outro também de $20.000. Ela tinha gasto cerca de $8.000 entre os dois. Liguei para as operadoras e expliquei que estava passando por um divórcio, que precisava remover uma usuária autorizada e queria cancelar os cartões por completo. Eles não fizeram perguntas. Em 10 minutos, ambos estavam cancelados. Os novos cartões chegariam no apartamento do Kyle em 5 dias úteis. Kyle observou que ela provavelmente tentaria usá-los no dia seguinte, nas compras da Black Friday. Aquilo seria um momento interessante no caixa. Eu conseguia imaginar, o carrinho cheio de coisas desnecessárias, ela puxando o cartão com confiança e a expressão do caixa quando fosse recusado, impagável. Depois veio o seguro do carro. O Camry que ela dirigia estava no meu nome, com registro no meu nome e, obviamente, seguro no meu nome. Ela era apenas uma motorista autorizada.
Liguei para a seguradora e expliquei que estava me separando e precisava removê-la como condutora com efeito imediato. O atendente fez isso sem dificuldade. O carro continuaria segurado no meu nome até que o tribunal decidisse quem ficaria com o quê. Kyle perguntou sobre a casa, já que ela ainda morava lá. Disse a ele que entraria com um pedido de medidas provisórias no dia seguinte, mas antes precisava de um advogado. Ele disse que a irmã dele, Janete, era advogada de divórcios, especializada em direito de família e que não brincava em serviço. Cara, mas a melhor. Pedi que ele marcasse uma reunião para o dia seguinte, se ela estivesse disponível. Ele mandou mensagem para a irmã na hora, explicou a situação de forma breve e perguntou se o que tínhamos feito até então estava juridicamente correto. 1 minuto depois, o telefone vibrou com a resposta da Janete. Kyle leu e me olhou. Ela disse que cortar contas conjuntas e cartões de crédito tinha sido inteligente, remover ela como motorista autorizado estava correto e cancelar serviços e assinaturas em meu nome era totalmente dentro dos meus direitos. Só não deveria tocar em nada que pudesse ser considerado propriedade conjugal ou parecer sabotagem. Nada de vender coisas, nada de danificar nada, nada de trocar fechaduras ainda, isso ficaria para a ordem judicial. Bom saber que eu tinha ficado do lado certo da linha. Em seguida vieram os celulares. Plano familiar com 3 linhas, custando $220 por mês. Com a autorização da Janete, suspendi as linhas da Ada e da Ruby, com cancelamento definitivo marcado para as 6 da manhã do dia seguinte. Continuamos trabalhando na lista. Cancelamos Netflix, Hulu, Disney Plus, HBO Max, Spotify Premium, a assinatura de jogos da Ruby. Cada cancelamento parecia remover mais uma corrente. Kyle perguntou sobre o sistema de segurança da casa. Eu tinha câmera na campainha, sensores de movimento e fechaduras controladas por aplicativo, todo um sistema de casa inteligente que eu tinha instalado no ano anterior. Troquei a senha principal por algo que ela nunca adivinharia e removi o acesso dela ao aplicativo. Ela estava completamente bloqueada do sistema de segurança da casa, não podia ver quem estava na porta, não podia acessar as câmeras nem destrancar nada remotamente. Troquei também a senha do Wi-Fi, configurei um novo nome de rede e uma nova senha. Os dispositivos dela não se conectariam mais automaticamente. Ela acordaria no dia seguinte sem internet e sem saber como resolver isso sem ligar para a operadora. Meu telefone começou a tocar, era a Ada. Silenciei sem olhar. Cancelei a academia cara do centro da cidade, o serviço de limpeza da casa, $90 por visita, 2 vezes por mês, as caixas de assinatura que ela nunca abria. Bloqueei as contas de compras online, removi o acesso dela ao meu Amazon Prime, cancelei a assinatura do Lava Jato. Absolutamente tudo. Quando terminamos, eu tinha removido de forma sistemática cada acesso financeiro que ela possuía, cada conveniência, cada serviço, cada pequeno luxo ao qual ela tinha se acostumado nos últimos 3 anos. Kyle se recostou na cadeira e olhou para a planilha. 47 itens resolvidos. A economia mensal para mim era de cerca de $3.200. Eu não tinha percebido que gastava tanto por mês em serviços para elas. $3.200 por mês, quase $40.000 por ano, em conveniências para 2 pessoas que tinham acabado de me humilhar na minha própria mesa. Meu telefone não parava de tocar agora, várias chamadas de vários números. Eu o tinha colocado no modo não perturbe, mas dava para ver a tela acendendo sem parar. Por volta das 7 da noite, virei o telefone para conferir as notificações. 35 chamadas perdidas apenas nas 3 horas desde que eu tinha ido embora. O pânico era real. Kyle perguntou se eu estava bem. Eu disse que me sentia lúcido, pela primeira vez em meses. Ele disse que isso era porque eu estava retomando o controle. Meu telefone vibrou com outra ligação, desta vez da mãe da Ada. Recusei. Kyle me ofereceu o quarto de hóspedes pelo tempo que eu precisasse. Agradeci. Ele disse que queria ter lugar na primeira fila para esse espetáculo de qualquer jeito. Ada ia perder a cabeça quando acordasse no dia seguinte e percebesse que nada funcionava. Sorri pela primeira vez naquele dia e concordei. Deixei que ela ficasse sentada na bagunça que tinha criado. Desliguei completamente o telefone e passei o resto da noite ajudando Kyle a preparar o peru para o próprio jantar de ação de graças. Por volta das 11 da noite, liguei o telefone novamente só para ver o estrago. 83 chamadas perdidas, 97 mensagens de texto, 6 mensagens de voz. Desliguei de novo sem ler nenhuma. No dia seguinte eu me encontraria com Janete. No dia seguinte eu iniciaria o processo legal. No dia seguinte eu começaria oficialmente o fim desse casamento. A irmã do Kyle, Janete, se reuniu conosco na sexta-feira de manhã no escritório dela no centro da cidade. Ela era afiada, no fim dos 30 anos. Kyle já tinha explicado o básico antes de chegarmos. Ela pediu que eu confirmasse os detalhes. Minha esposa convidou o ex para o dia de ação de graças, me humilhou na minha própria casa e minha enteada mandou eu ir embora. Confirmei que isso resumia bem a situação.
Ela perguntou se eu já tinha protegido as finanças. Eu disse que todas as contas e todos os serviços. Ela sorriu e disse que isso facilitava o trabalho dela. Passamos a hora seguinte analisando os detalhes. Eu era o proprietário exclusivo da casa, tinha comprado antes de conhecer Ada, a escritura estava apenas no meu nome e a hipoteca tinha sido quitada no ano anterior. Os 2 carros estavam no meu nome, títulos e registros. Eu era o único provedor de renda. Ada tinha deixado o emprego voluntariamente 6 meses após o casamento. Janete explicou que poderia haver discussões sobre bens adquiridos durante o casamento, mas como a casa era anterior ao matrimônio e eu era o único com renda, havia como trabalhar com isso. Perguntei sobre Ruby. Janete perguntou se eu a tinha adotado legalmente. Eu disse que não. Ada sempre adiava, dizendo que faríamos isso algum dia. Janete disse que isso significava que eu não tinha nenhuma obrigação legal com ela. Legalmente, eu estava livre. Kyle interveio e mencionou que o pai biológico dela tinha aparecido no dia anterior, pela primeira vez em 7 anos. Janete disse que parecia que ele deveria ser o responsável pela própria filha. Ela delineou o plano. Redigiria uma carta de cessar e desistir para Mike, informando que eu não sustentaria mais a filha dele e que ele precisava assumir essa responsabilidade. Também prepararia os papéis do divórcio buscando uma separação limpa. Eu ficaria com tudo que estava no meu nome. Ada não receberia nada. Nenhuma pensão conjugal, já que o casamento tinha menos de 5 anos e ela tinha deixado o emprego por vontade própria. Perguntei quão rápido isso poderia acontecer. Ela disse que, se Ada não contestasse, 3 meses. Se contestasse, de 6 a 8 meses. Mas, pelo que eu tinha contado, Ada não tinha recursos para lutar. Passei o resto da manhã de sexta-feira assinando documentos e emitindo cheques. Um adiantamento de $5.000 para Janete, valendo cada centavo. Na segunda-feira de manhã liguei para a escola particular da Ruby. A diretora de admissões pareceu confusa quando expliquei que estava ligando para informar que eu não arcaria com nenhuma mensalidade futura. O semestre da primavera começava em janeiro e eu queria avisar desde já que o pai biológico da Ruby, Mike Callahan, precisava ser contatado sobre a matrícula. A diretora mencionou que eu constava como pai em toda a documentação. Esclareci que eu era o padrasto, nunca a tinha adotado legalmente e estava me divorciando da mãe dela. Se Mike quisesse a filha naquela escola, ele poderia pagar por isso. Depois de desligar, recebi uma mensagem de Caroline, diferente de todas as mensagens de pânico da Ada. Ela disse que precisávamos conversar e pediu que eu ligasse para ela. Quando retornei a ligação, ela soou aliviada. Graças a Deus, estou tentando falar com você desde quinta-feira. O que está acontecendo, Caroline? Não estou ligando para defender o que Ada fez, aquilo foi completamente errado. Eu disse para ela não convidar o Mike. Então por que você está ligando? Porque você precisa entender uma coisa. Ada vem planejando isso há semanas. Ela achou que, se te deixasse com ciúmes, você lutaria mais por ela. Ela está trocando mensagens com o Mike há 1 mês. Nossa mãe incentivou, disse que você tinha ficado confortável demais e precisava ser lembrado do seu lugar. Eu cheguei a rir. O meu lugar. Eu sei como isso soa. Eu ouvi elas planejando. Tentei convencê-la a não fazer isso. E a Ruby? Ela está chorando desde sexta-feira, dizendo que não achou que você realmente fosse embora. Ela mandou eu sair. Ela tem 16 anos. Ela só repetiu o que a Ada mandou dizer. Ada prometeu que você voltaria implorando até sexta-noite. Agradeci a Caroline pelo aviso e encaminhei toda a conversa para Janete. Ela respondeu em minutos dizendo que isso era ouro e que eu devia continuar documentando tudo. O resto da semana foi silencioso. Fiquei na casa do Kyle, fui trabalhar e evitei qualquer contato com Ada. Janete cuidava da papelada. A ordem judicial de posse exclusiva seria entregue em algumas semanas. Tudo estava avançando exatamente como planejado. Na tarde de terça-feira, Ada apareceu no meu local de trabalho. A segurança ligou para o meu escritório avisando que havia uma mulher no saguão exigindo me ver. Liguei para Kyle e disse que precisava de apoio. Ele chegou em 5 minutos. Descemos juntos para que eu tivesse uma testemunha. Ela parecia acabada, exausta, maquiagem borrada, cabelo preso para trás. Estava sentada nas cadeiras do saguão, agarrando a bolsa. Levantou-se quando me viu finalmente. Por que você não atendeu nenhuma das minhas ligações? Por que eu não quero falar com você? Precisamos discutir isso. Você não pode simplesmente abandonar sua família. Kyle se colocou ao meu lado. Eu apontei para a área de assentos. Família? A família que me empurrou para dar lugar ao Mike. Por favor, volte para casa, podemos resolver isso. A voz dela ficou mais suave, mais suplicante. Assine os papéis do divórcio, Ada. Ela mudou de novo. A súplica desapareceu, substituída por uma raiva fria.
Começou a listar tudo o que eu tinha cortado. Exigiu saber como ela deveria sobreviver. Sugeri que arranjasse um emprego, como tinha quando a conheci. A segurança já se aproximava, meu gerente claramente havia chamado ao ver a confusão se formando. Ada percebeu e elevou a voz, ficando teatral. Você está abandonando uma garota de 16 anos. Que tipo de homem faz isso? O tipo de homem que foi mandado sair da própria casa. Olhei para o segurança e pedi que a escoltasse para fora. Eles tiveram que levá-la fisicamente até o estacionamento. Ela gritava o tempo todo sobre abandono e crueldade. Metade do escritório assistia pelas janelas. Meu gerente estava me esperando quando Kyle e eu voltamos para cima. Ele perguntou se estava tudo bem. Eu disse que era um assunto pessoal e que não aconteceria novamente. Depois que ele saiu, Kyle disse que ela estava perdendo o controle. Eu disse ótimo. Talvez assim ela assinasse os papéis do divórcio sem brigar. Na manhã de quarta-feira, Janete ligou com uma atualização. Ada tinha contratado um advogado, um cara chamado Dennis, que já tinha enviado uma carta exigindo pensão conjugal, metade do valor da casa e pensão retroativa para Ruby. Perguntei se ele poderia conseguir alguma dessas coisas. Janete disse que não havia a menor chance. A casa era minha antes do casamento, Ada tinha largado o emprego voluntariamente e Ruby não era legalmente minha filha. Dennis era um oportunista que pegava casos que sabia que perderia. Porque recebia adiantado. Ele arrastaria isso por alguns meses, cobraria a Ada por cada hora e depois a largaria quando ela não conseguisse pagar. Perguntei como ela estava pagando agora. Janete achou que provavelmente tinha pedido dinheiro emprestado à família, mas isso não duraria. Naquela tarde, Caroline ligou com outro aviso. Ada estava dizendo a todos que eu era abusivo, que controlava todas as finanças e a isolava dos amigos. Caroline disse que estava tentando cortar isso sempre que podia. A maior parte da família não estava acreditando, porque todos tinham visto como Ada me tratava. Liguei para Janete imediatamente para informá-la. Ela não pareceu preocupada. Disse para deixar Ada fazer acusações, porque quanto mais ela mentisse, pior ficaria para ela. Mas Janete queria que eu usasse uma câmera corporal a partir de agora. Qualquer interação com Ada precisava ser gravada. Perguntei se isso era legal. Janete confirmou que o estado era de consentimento de uma parte só. Eu estava seguro. Kyle tinha uma câmera corporal de algumas trilhas que fazia. Levou ao trabalho no dia seguinte e me mostrou como usar. Prender na gola, apertar gravar, simples. Disse que eu poderia me sentir como um policial, mas na verdade só estava protegendo a mim mesmo. Ada estava escalando a situação e isso era inteligente. Ele estava certo. Na tarde de quinta-feira, Ada apareceu no prédio do Kyle. Ela deve ter me seguido do trabalho, porque estava esperando no estacionamento quando cheguei. Liguei a câmera corporal antes de sair da caminhonete. Precisamos conversar. Fale com meu advogado. Eu sou sua esposa. Deveríamos conseguir discutir isso como adultos. Adultos não fazem o lixo que você fez no dia de ação de graças. Saia da frente. Ela ficou ali bloqueando meu caminho, com um olhar desesperado. Eu sinto muito. Não sei o que mais dizer. Eu estraguei tudo. Por favor, volte para casa. Assine os papéis do divórcio. Eu não posso pagar. Dennis quer $15.000 para me representar. Parece um problema seu. De onde eu vou tirar 15 mil? A voz dela subiu. Talvez peça ao Mike. Ele parecia bem confortável na minha casa. O rosto dela endureceu, a máscara caiu completamente. Você está gostando disso? Está gostando de me ver sofrer? Estou gostando de não ser desrespeitado na minha própria casa. Ela tentou mais um ângulo. As lágrimas começaram a cair no momento exato. Trouxe Ruby de novo, dizendo que Ruby estava indo mal na escola e deprimida, que precisava de estabilidade. Lembrei que Ruby tinha precisado de estabilidade no dia de ação de graças. Isso não a impediu de gritar comigo. Disse a Ada que Ruby era velha o suficiente para entender consequências. Não é minha filha, não é meu problema. Passei por ela e entrei no prédio do Kyle. Ela não me seguiu. Kyle estava esperando lá dentro e perguntou se eu tinha gravado tudo. Cada palavra. Ele me disse para enviar para Janete. Eu enviei. A resposta dela veio em menos de uma hora dizendo que isso era exatamente o que ela precisava. As medidas provisórias foram entregues em uma sexta-feira de manhã, cerca de 3 semanas depois de eu ter dado entrada no processo. Janete tinha pedido medidas emergenciais como parte do divórcio, solicitando o uso exclusivo da residência conjugal, já que eu era o proprietário integral da casa antes do casamento e o único nome na escritura. O juiz concedeu 30 dias para Ada desocupar. Prazo padrão, mesmo em casos de divórcio. Meu telefone explodiu com mensagens. Ada exigindo saber para onde elas iriam. A mãe dela me chamando de monstro.
Ruby dizendo que me odiava e esperava que eu estivesse feliz destruindo a vida delas. Mike, surpreendentemente, dizendo que isso era entre mim e Ada e que eu deixasse a filha dele fora disso. Eu só respondi ao Mike. Disse a ele, sua filha, seu problema. Ela tem um pai agora. Ele não respondeu a isso. Na manhã de sábado, Caroline ligou com outra atualização. Ada tinha desmoronado completamente quando recebeu a ordem judicial. Estava ligando para todos da família pedindo dinheiro. Ninguém estava dando nada, porque todos sabiam o que ela tinha feito. A mãe dela era a única que a defendia, e mesmo assim não tinha dinheiro para salvá-la. Caroline mencionou que Dennis tinha abandonado Ada como cliente, enviado uma carta dizendo que estava se retirando da representação por falta de pagamento e diferenças irreconciliáveis na estratégia legal. Ela estava sozinha agora. O cara trabalhou para ela por cerca de 2 semanas, enviou uma carta de exigência, coletou o pouco dinheiro que ela conseguiu juntar e caiu fora quando ela não pôde pagar mais. Perguntei sobre a ordem judicial. Caroline confirmou que continuava válida. 15 dias restantes. Se Ada não saísse até lá, o departamento do xerife faria cumprir a ordem e a removeria. Ela me contou sobre Ruby. Disse que ela não estava bem. Tinha faltado à escola e foi suspensa ontem por mandar uma professora deixá-la em paz. Ada não conseguia controlá-la. Mike poderia assumir, mas ele tinha bloqueado o número da Ada e não queria saber dessa bagunça. A manhã de segunda-feira trouxe um novo desenvolvimento. Os serviços sociais do estado ligaram. Uma mulher chamada Bella se apresentou e explicou que havia recebido uma denúncia de abandono infantil envolvendo Ruby Callahan. Esclareci imediatamente que eu não era padrasto legal da Ruby, que a mãe dela e eu estávamos nos divorciando e que o pai biológico dela, Mike Callahan, tinha custódia total no papel. Bella perguntou se eu era financeiramente responsável pela Ruby. Expliquei que nunca houve adoção. Ela disse que faria contato com ambos os pais e agradeceu pelo esclarecimento. A quarta-feira trouxe a tentativa de um boletim de ocorrência. 2 policiais apareceram no apartamento do Kyle naquela noite. Atendi a porta com a câmera corporal ligada e o telefone gravando áudio como garantia extra. Eles disseram que precisavam fazer algumas perguntas sobre uma disputa doméstica. Eu disse que não havia disputa alguma, porque eu não morava com ninguém. Disseram que minha esposa tinha registrado uma denúncia alegando que eu a havia ameaçado, assim como a minha enteada. Peguei meu telefone e abri a pasta de armazenamento em nuvem que a Janete tinha mandado eu criar. Disse a eles que eu tinha provas em vídeo de toda a interação com minha ex-esposa e perguntei se gostariam de ver. Os policiais se olharam. Um deles perguntou se havia ocorrido algum confronto físico. Eu disse que não havia desde que ela apareceu no meu local de trabalho na semana anterior e que eu não permitia que ela se aproximasse de mim. Perguntaram sobre a enteada, fizeram mais algumas perguntas, anotaram tudo e foram embora. Liguei para Janete imediatamente para falar sobre a falsa denúncia. Ela perguntou se os policiais tinham acreditado. Eu disse que não, que eles perceberam na hora. Ela respondeu perfeito e disse que acrescentaria isso ao processo. Caroline ligou naquela noite com mais atualizações. Ela tinha virado minha fonte interna, me passando informações sobre o que estava acontecendo na casa. Ada estava tentando vender minhas coisas, anunciou minhas ferramentas no Craigslist, tentou vender meus tacos de golfe. Estava desesperada por dinheiro. Pedi a Caroline que avisasse Ada que tudo naquela casa estava documentado e que qualquer coisa que sumisse seria considerada furto. Caroline disse que Ada não estava mais ouvindo, achava que Caroline a estava traindo por falar comigo. Perguntei se Caroline estava bem com isso. Ela disse que sim, que estava tranquila por defender o que era certo. O que Ada tinha feito era errado e ela merecia o que estava acontecendo. Então Caroline mencionou mais uma coisa. Ruby tinha escrito cartas para mim. Ada encontrava e rasgava todas. Caroline conseguiu interceptar uma que Ruby tinha tentado entregar para que ela me repassasse e me enviou uma foto. Era escrita à mão em papel de caderno. Ruby pedia desculpas, dizia que sabia que tinha errado, dizia que tinha perdido o melhor pai que já teve. Não esperava perdão, só queria que eu soubesse que agora entendia. Fiquei olhando para aquela carta por muito tempo e depois joguei no lixo. A data determinada pelo tribunal para a mudança era uma terça-feira. Tirei o dia de folga do trabalho e encontrei Caroline na casa para supervisionar tudo. Janete insistiu que eu tivesse uma testemunha que pudesse atestar o estado do imóvel. Ada estava esperando nos degraus da frente quando chegamos. Ela parecia derrotada. Você vai mesmo fazer isso? 30 dias, exatamente como constava no aviso. Para onde eu vou? Não é meu problema. Caroline ficou perto de mim enquanto entrávamos na casa. Ada tinha embalado a maior parte das coisas delas em caixas empilhadas na sala de estar. O lugar estava mais limpo do que eu esperava. Ela nos seguiu pelos cômodos. Eu preciso de mais tempo, por favor. Os apartamentos exigem primeiro e último mês adiantado. Você teve 30 dias, isso foi mais do que justo.
Eu tenho a Ruby para cuidar. Onde está a Ruby? A escola não quis que ela estivesse aqui para isso. Caroline e eu fizemos uma vistoria completa. Nenhum dano, nada faltando. Tirei fotos de todos os cômodos. Ada observava em silêncio, toda a agressividade anterior tinha desaparecido. Quando terminamos a inspeção, ela tentou uma última vez. 3 anos de casamento tem que significar alguma coisa. Significaram até você jogar tudo fora. Isso não é justo. Justo foi eu estar presente por 3 anos. Justo foi eu criar sua filha. Justo foi eu pagar por tudo enquanto você ficava em casa. Você quer justiça, isso é justiça. Ela estava chorando agora. Eu cometi um erro. Isso não merece uma segunda chance. Você tomou uma decisão calculada para me humilhar na frente da sua família. Isso não foi um erro, foi uma escolha. Viva com isso. O caminhão de mudança chegou ao meio-dia. 2 homens que Ada tinha contratado para levar as coisas dela para qualquer lugar temporário que ela tivesse encontrado. Caroline e eu supervisionamos enquanto eles carregavam as caixas. Ada ficou sentada nos degraus da frente o tempo todo, olhando para o nada. Quando o caminhão foi carregado, ela se levantou e me entregou as chaves da casa. Disse que tinha assinado os papéis do divórcio e que estavam sobre a bancada da cozinha. Encontrei tudo lá dentro. Ela tinha assinado tudo, sem alterações, sem objeções. Tinha acabado. Janete deu entrada na papelada até o fim do dia. O juiz aprovou o divórcio sem contestação em 8 semanas. 3 anos de casamento terminaram. A casa foi vendida em 2 semanas. Peguei o lucro e usei como entrada para um lugar menor, mais perto do trabalho. Recomeço, bairro novo, sem lembranças. Kylie me ajudou na mudança. 2 meses depois de o divórcio ser finalizado, Caroline ligou com uma última atualização. Ada e Ruby estavam morando com a mãe dela agora, ambas trabalhando. Mike entrou em contato uma vez, ofereceu mandar $100 por mês, só isso. Caroline disse que Ada estava amarga, me culpava por tudo, mas estava trabalhando e pagando as próprias contas. Ruby estava em escola pública agora, as notas tinham caído, ela agia mal com frequência, mas estava aprendendo sobre consequências. Caroline perguntou se eu tinha algum arrependimento. Eu disse que não, nenhum arrependimento. Elas quiseram me ensinar qual era o meu lugar. Em vez disso, me ensinaram o meu valor. A melhor lição que eu já aprendi. Depois de 22 anos criando meu filho sozinho, ele me entregou um envelope contendo um teste de DNA que dizia que eu não era o pai biológico dele, que o verdadeiro pai era o marido da minha ex-esposa, então eu destruí a vida dos dois. Ei, Reddit, apertem os cintos porque o que eu vou contar vai bagunçar a sua cabeça. Eu vivi uma mentira por 22 anos e o dia em que descobri isso explodiu tudo o que eu achava que sabia, mas eu garanti que minha ex-esposa recebesse exatamente o que merecia. Meu nome é Garry, 49 anos, é um pouco longo e complicado, então tenham paciência comigo até o fim. Minha irmã Tess percebeu antes de mim. Estávamos sentados na quinta fileira da cerimônia de formatura da Northwestern, 8.000 pessoas espremidas no Ryan Field sob um céu de junho que não conseguia decidir se queria chover, e ela me cutucou com força suficiente para deixar um roxo. Tem algo errado com Caleb, ela sussurrou. Eu estava ocupado demais sendo o idiota mais orgulhoso de Illinois, sorrindo tão aberto que o rosto doía, tirando fotos no celular como algum pai turista que nunca tinha visto o filho de Becca e Capello antes, o que tecnicamente era verdade, não nesse nível, não summa cum laude, em um dos melhores cursos de engenharia do país. Mas Tess tem esse dom, ela lê pessoas do jeito que eu leio plantas estruturais, e quando ela diz que algo está errado, você cala a boca e presta atenção. Olhei para meu filho caminhando com a turma, cordão de honra no pescoço, e vi imediatamente. A mão direita dele continuava indo para o bolso do paletó, tocando alguma coisa, conferindo. 22 anos eu passei aprendendo a linguagem corporal daquele garoto. Eu sabia quando ele estava preocupado com uma prova porque a perna dele balançava debaixo de qualquer mesa disponível. Eu sabia quando ele tinha feito alguma besteira na escola porque de repente ficava muito interessado nos próprios cadarços. Eu sabia quando alguma garota tinha pisado no coração dele porque ele ficava quieto de um jeito que fazia a casa parecer vazia. Agora, vendo ele atravessar aquele campo com 2.000 outros formandos, todos os alarmes na minha cabeça estavam disparando. Eu tinha voado da Filadélfia 3 dias antes para isso, tirei férias do escritório de engenharia civil onde eu ralei por 26 anos projetando pontes e viadutos. Não é um trabalho glamouroso, ninguém escreve matérias de revista sobre o cara que garante que o seu trajeto matinal não desabe em um rio, mas era honesto e pagava o suficiente para colocar o Caleb ali. Cada hora extra, cada fim de semana que eu passei curvado sobre cálculos estruturais em vez de fazer literalmente qualquer coisa divertida, tudo foi para esse momento. Meu filho, a primeira pessoa da nossa família a entrar em uma universidade como a Northwestern, quanto mais se formar no topo da turma em um dos melhores cursos de engenharia do país. A cerimônia se arrastou por quase 3 horas.
Quando o nome do Caleb foi chamado, quando ele caminhou até o palco para pegar o diploma, eu me levantei e bati palmas até as mãos queimarem. Té chorava ao meu lado, eu sorria como um maníaco, mas o Caleb mal sorriu, e aquela mão voltou direto para o bolso no segundo em que ele saiu do palco. Depois da cerimônia, as famílias inundaram o gramado. Encontrei o Caleb perto de um velho carvalho, na borda do caos, parado na sombra como se tentasse desaparecer na casca da árvore. Ele tinha ficado alto, mais alto do que eu desde os 16 anos, o mesmo cabelo escuro que eu costumava ter antes de o estresse ficar grisalho, o mesmo maxilar teimoso que aparecia em fotos antigas do meu avô. Puxei ele para um abraço e disse que estava orgulhoso. Ele segurou por tempo demais, forte demais. Quando nos separamos, as mãos dele estavam tremendo. Tess apareceu para tirar fotos, tagarelando sobre reservas para o jantar e a nossa viagem para Costa Rica, dando a ele tempo para se recompor. Essa é a minha irmã, sempre fazendo o papel de escudo sem ninguém pedir. Eu cometi o erro de perguntar se a mãe dele vinha. O rosto do Caleb fez algo complicado. Sabrina e eu tínhamos nos divorciado quando ele tinha 2 anos. Ela se casou de novo com um advogado corporativo chamado Mike cerca de 1 ano depois, se mudou para Fênix e basicamente sumiu da vida do próprio filho, cartões de aniversário quando a assistente dela lembrava, ligações de feriado que duravam talvez 4 minutos antes de ela ter que sair correndo. Ela apareceu em 3 eventos escolares dele em 22 anos, 3. Caleb disse que ela estava em Zurique com o Mike, alguma conferência internacional de arbitragem, mandou parabéns por mensagem naquela manhã, claro que mandou. A voz dele caiu quase a um sussurro quando perguntou se a gente podia conversar em algum lugar privado, só nós dois, disse que não podia esperar. A mão dele estava naquele bolso de novo, apertando com força branca o que quer que estivesse ali. O café ficava a 15 minutos de caminhada do campus, um daqueles lugares com tijolo aparente e móveis descombinados onde pós-graduandos vão ter colapsos por causa de lattes caros demais, vazio o suficiente para que ninguém nos ouvisse. A barista estava mais interessada no celular do que em 2 caras tendo claramente uma conversa séria no boxe do canto. Caleb sentou na minha frente, mãos espalmadas na mesa, dedos entrelaçados, nós dos dedos pálidos. Eu pedi café. Ele não pediu nada, só ficou ali encarando a mesa. Então ele enfiou a mão no paletó e puxou o que tinha guardado o dia inteiro. Um envelope Manila grosso, logotipo oficial de laboratório no canto, Bioverified Diagnostics embaixo disso, as palavras que estavam prestes a virar meu mundo de cabeça para baixo. Análise de paternidade por DNA. Eu encarei aquilo pelo que pareceu 1 hora. Todo o pior cenário possível passou pela minha cabeça em alta definição, genes de câncer, Huntington, algum pesadelo hereditário que explicasse por que ele parecia carregar um segredo havia anos. Ele empurrou o envelope pela mesa. A mão dele tremia. Eu abri. A primeira página me atingiu como um caminhão e continuou atingindo. Probabilidade de paternidade, 0,00%. O suposto pai excluído como pai biológico da criança testada. Eu li 6 vezes, as palavras se recusavam a mudar. 0%. Pai. A voz do Caleb quebrou como quando ele tinha 13 anos. Eu descobri há 3 anos. Eu venho tentando descobrir como te contar desde então. 3 anos. Ele carregou isso por 3 anos, durante o 3º e o 4º ano da faculdade, durante provas finais, estágios e planejamento de formatura, enquanto eu me gabava para qualquer um que quisesse ouvir sobre meu filho brilhante na Northwestern. A história saiu em pedaços, como se ele tivesse que forçar cada um através de uma parede de culpa e medo. No 3º ano havia uma disciplina obrigatória de biologia, Gena, que todos os estudantes de engenharia tinham que cursar, algo sobre garantir que graduados técnicos entendessem ciências da vida básicas. O professor havia criado um projeto de análise de DNA em que os alunos recebiam amostras dos próprios pais para testes comparativos, demonstrando padrões de herança e marcadores genéticos. A maioria dos alunos usou amostras recentes, fez os pais cuspirem em tubos durante o recesso de Natal. Caleb usou um cotonete antigo de esfregaço bucal que eu tinha dado a ele para um projeto de feira de ciências no ensino fundamental, algo que eu havia guardado em uma caixa de papelão com todas as coisas escolares dele, boletins, trabalhos de arte, aquela impressão de mão em argila do 1º ano que não parecem nada com uma mão. Os resultados do laboratório de genética voltaram mostrando 0 marcadores em comum entre nós, não uma probabilidade baixa. Caleb achou que tinha que ser um erro de laboratório, contaminação da amostra, falha de equipamento, alguma coisa com uma explicação lógica que não envolvesse a identidade inteira dele ser uma mentira. Então ele comprou um daqueles kits de DNA de ancestralidade pela internet, do tipo que você vê anunciado durante jogos de futebol americano, cuspe no tubo, manda pelo correio, descobre que você é 3% viking ou algo assim. Ele comparou os resultados dele com os meus, de quando eu tinha feito o mesmo teste alguns anos antes, curioso para saber se as histórias da família sobre ascendência italiana eram reais. Mesmo resultado, nenhuma relação, haplogrupos diferentes, nenhuma herança genética compartilhada.
Mas a confirmação que selou tudo, aquela que tornou a negação impossível, veio no ano passado, uma cirurgia menor no ombro depois de uma lesão em um jogo de basquete informal que deu errado. Procedimento de rotina, mas o hospital fez exames de sangue padrão, incluindo a tipagem, e o resultado dele voltou como B negativo, um tipo raro, cerca de 2% da população. Eu sou o positivo, a mãe dele é a positivo. A enfermeira não acusou ninguém de nada, apenas disse que o prontuário não fazia sentido e recomendou que ele verificasse o histórico médico da família quando tivesse oportunidade. Caleb concordou com a cabeça, já sabendo exatamente o que aquilo significava. Para quem não lembra de nada da biologia do ensino médio, o tipo sanguíneo é determinado por alelos herdados. Um pai do tipo só pode transmitir alelos O, um pai do tipo A pode transmitir A ou O, nenhum dos dois pode transmitir B. É geneticamente impossível que dois pais com tipos sanguíneos O e A produzam um filho com sangue do tipo B. Os quadrados de Punnett não mentem. 3 confirmações independentes, laboratório de genética da universidade, DNA comercial de ancestralidade, tipagem sanguínea hospitalar, todas apontando para a mesma conclusão, que não fazia sentido nenhum e fazia todo sentido ao mesmo tempo. Meu telefone vibrou, mensagem da Tess dizendo que estava estacionada no lote leste, sem pressa, eu mudei o jantar e estendi o hotel, o que você precisar. Eu encarei meu café, ele tinha esfriado. A barista ainda estava olhando para o telefone. Quem? Minha voz saiu áspera como cascalho. Quem é o pai biológico? Caleb olhou para mim com olhos que carregavam esse peso havia 1000 dias. Mike, o marido da mãe. A sala inclinou cerca de 30 graus para a esquerda e ficou assim. Eu a confrontei no último Natal, Caleb disse, voei para lá sem te contar. Ela desabou e admitiu tudo. O caso tinha começado quase 4 anos antes de Sabrina e eu nos separarmos. Ela conheceu Mike em uma conferência jurídica em Chicago e começou a dormir com ele quase imediatamente. Quando engravidou, não tinha certeza de quem era o pai, mas Mike deixou bem claro que não queria filhos, estava focado demais em virar sócio. Então Sabrina fez um cálculo. Ela ficou comigo, me deixou acreditar que o bebê era meu, me deixou chorar na sala de parto, contar os dedos dele e prometer protegê-lo para sempre. 2 semanas depois de Caleb nascer, enquanto eu estava no trabalho, ela secretamente organizou um teste de paternidade por meio de um laboratório em outro estado. Quando confirmou que Mike era o pai biológico, ela destruiu tudo, triturou os documentos, apagou o rastro digital, enterrou aquilo e então esperou. Deixou eu criar um vínculo completo com Caleb, deixou eu me tornar o mundo inteiro dele, e quando ele tinha 2 anos, ela entrou com o pedido de divórcio, não lutou pela guarda, não quis a guarda. Ela queria jogar a responsabilidade em mim para poder recomeçar com Mike sem uma criança pequena atrapalhando o estilo de vida dela. Por 22 anos eu criei o filho dela enquanto ela construía a vida perfeita em uma casa com piscina em Scottsdale. Ela se ofereceu para me comprar, Caleb disse em voz baixa, quando eu a confrontei. Disse que pagaria a pós-graduação, o casamento, a entrada de uma casa, qualquer coisa que eu quisesse, eu só tinha que ficar de boca fechada. E você disse não e que ela podia ficar com o dinheiro. Tess nos levou de volta para o hotel sem fazer perguntas. Ela já tinha resolvido tudo, estendido as reservas dos quartos, remarcado nossos voos para Costa Rica, contatado alguém da rede de paralegais dela sobre advogados especializados nesse tipo específico de desastre. Passei aquela noite encarando o teto, revivendo 22 anos de memórias através de um filtro que fazia tudo parecer uma cena de crime, cada história contada antes de dormir, cada jogo de liga infantil que eu treinei, cada sessão de dever de casa que passou da meia-noite, cada dólar que eu juntei com dificuldade para pagar a escola particular dele depois que a situação na escola pública ficou ruim, o ano em que ele tinha 9 anos e quebrou o braço caindo das barras do parquinho, eu o carreguei até o carro, dirigi até o pronto-socorro, segurei a mão dele enquanto colocavam o osso no lugar. Sabrina ligou de Fênix 3 dias depois perguntando como ele estava. A vez em que ele recebeu a primeira carta de rejeição de uma garota que tinha convidado para um baile do ensino fundamental, eu sentei com ele no alpendre dos fundos e contei sobre todas as vezes em que eu tinha sido rejeitado, que não foram poucas. Nós comemos sorvete direto do pote e conversamos sobre como rejeição era apenas redirecionamento. Sabrina enviou um cartão naquele Natal com uma mensagem genérica sobre como ele estava crescendo rápido demais, tudo aquilo construído sobre uma mentira, a mentira dela, mas as experiências eram reais, o vínculo era real, e eu não ia deixar que ela envenenasse retroativamente cada boa lembrança que eu tinha com meu filho. Por volta da meia-noite fiz 2 ligações. A primeira foi para o Caleb, disse a ele que a viagem para Costa Rica continuava de pé, sem discussão, depois disse algo que eu precisava que ele entendesse até os ossos, ele era meu filho, sempre tinha sido e sempre seria, biologia é apenas química, paternidade é uma escolha, eu o escolhi todos os dias por 22 anos e estava escolhendo de novo naquele exato momento. A segunda ligação foi para meu melhor amigo, Don Rishi, éramos inseparáveis desde os 23 anos, quando trabalhávamos nos primeiros empregos de verdade e dividíamos um apartamento que deveria ter sido interditado.
Dom tinha passado os últimos 20 anos como contador forense, o cara que as corporações contratam quando suspeitam que alguém está desviando dinheiro, o equivalente humano a um detector de metais em uma cena de crime. Eu contei a versão curta. Dom ouviu sem interromper, depois estabeleceu as regras. Primeiro, nenhum contato com Sabrina ou Mike, nenhum. Qualquer coisa que você diga quando está com raiva vira munição depois. Se ela entrar em contato, encaminhe para mim. Não responda, não se envolva, deixe ela falar com a parede. Então qual é o plano aqui? Documentar tudo, cada dólar que você gastou com o Caleb, recibos, extratos bancários, registros de mensalidade. Vamos construir uma linha do tempo que aguente escrutínio e focar no que é comprovável, não danos emocionais, não 22 anos da minha vida, números, trilhas de papel, coisas que não mentem. Dom tinha visto casos de fraude suficientes para saber como isso funcionava. O argumento emocional pode parecer satisfatório, mas dá espaço demais para o outro lado escapar. Números não exageram, números apenas ficam ali estando corretos até alguém escrever um cheque. Ele disse que voaria depois da Costa Rica e que montaríamos o caso juntos. A primeira mensagem da Sabrina chegou ao meu telefone às 6 da manhã. Caleb me disse que finalmente contou para você. Eu sei que você está chateado. Por favor, me deixe explicar antes de você fazer qualquer coisa drástica. Isso não precisa ficar feio. Mostrei para Tess durante o café da manhã. Ela leu 2 vezes, a expressão ficando lisa. Ela não está pedindo desculpa, ela está te administrando, testando qual abordagem gera a resposta. O que eu faço? Nada. Ela está acostumada a controlar conversas, o silêncio vai enlouquecê-la. Eu não respondi durante a semana seguinte enquanto Caleb e eu estávamos na Costa Rica. As tentativas de comunicação da Sabrina seguiram um padrão que Dom mais tarde chamou de Manual do Narcisista. Fase 1, a culpa. Eu era tão jovem e estava com medo, eu cometi erros, mas tudo o que fiz foi porque eu amava o Caleb. Quando isso não teve resposta, fase 2, a vítima. Mike está furioso, meu casamento pode acabar, tudo o que construí está desmoronando. Quando isso falhou, fase 3, recrutando macacos voadores. Caleb recebeu mensagens de parentes com quem não falava havia anos, pedindo que ele ouvisse o lado da mãe antes que fosse tarde demais. Ela até entrou em contato direto com a Tess, de mulher para mulher, pedindo ajuda para fazer o Garret ver razão antes que isso destruísse a família. A resposta da Tess foi linda. Ela tirou captura de tudo e encaminhou para o Dom sem enviar uma única resposta. Documentação, estabelecimento de padrão. Cada tentativa de manipulação virou prova de exatamente quem Sabrina era. O silêncio claramente estava funcionando. No 4º dia, as mensagens da Sabrina estavam cada vez mais descontroladas. Ela tentou ligar de números bloqueados, tentou alcançar o Caleb por meio de amigos da faculdade, até tentou entrar em contato com meu chefe na empresa de engenharia alegando que havia uma emergência familiar e que precisava desesperadamente falar comigo. Meu chefe, que tinha conhecido Sabrina exatamente uma vez em um piquenique da empresa 12 anos antes e a descreveu depois como o tipo de mulher que conta os camarões, disse que eu estava de férias e desligou. Dom estava mantendo uma contagem contínua, 17 tentativas de contato em 7 dias, cada uma documentada, cada uma adicionando ao retrato de alguém que se importava mais em controlar a narrativa do que em assumir o que tinha feito. A Costa Rica foi exatamente o que precisávamos, 7 dias de selva e oceano e de escolher deliberadamente não pensar em nada mais pesado do que decidir entre tacos de peixe ou ceviche. Fizemos tirolesa por florestas nubladas onde as árvores cresciam desde antes de Colombo se perder procurando a Índia. Os guias nos prenderam em arreios que pareciam ter sido testados talvez em 3 pessoas na vida, nos prenderam a cabos esticados entre plataformas a 100 pés de altura e nos empurraram para dentro da copa das árvores. Eu gritei como uma criança. Caleb riu tanto que quase engasgou com um inseto. Tentamos surfar ondas muito acima do meu nível de habilidade. O instrutor, um garoto chamado Marco que não devia ter mais de 19 anos, me viu ser destruído pela 4ª onda e, com muita diplomacia, sugeriu que talvez eu começasse com algo mais suave. Sim, eu comi areia 2 vezes, entrou água no meu nariz 3 vezes, quase me afoguei uma vez quando fiquei preso em uma máquina de lavar de água branca e esqueci qual lado era para cima, melhor tarde que eu tinha tido em anos. Caminhamos até cachoeiras que despencavam em poços para nadar tão perfeitos que pareciam cenários de filme. As trilhas serpenteavam por uma selva tão densa que não dava para ver o céu, passando por macacos-aranha que gritavam conosco como se tivéssemos insultado pessoalmente os ancestrais deles, através de nuvens de borboletas que pousavam em nossos ombros. O resort tinha restaurantes ao ar livre onde lagartixas corriam pelas vigas durante o jantar e pássaros pulavam em volta procurando arroz caído. Caleb tentou fotografar cada um deles, como se estivesse montando um catálogo de vida selvagem.
Nos primeiros 3 dias mantivemos tudo leve por um acordo não verbal, o novo emprego dele em uma empresa aeroespacial em San Diego, projetando componentes para sistemas de propulsão de satélites, o apartamento que ele tinha encontrado e descrevia como aconchegante, o que eu sabia que significava aproximadamente do tamanho de um closet, a garota com quem ele estava saindo havia quase um ano, Mira, que trabalhava no mesmo prédio e aparentemente implicava com o pedido de café dele todas as manhãs. Tess mandava mensagem todas as manhãs com atualizações, mais 2 tentativas de contato da Sabrina bloqueadas, uma tentativa por meio de um primo que o Caleb não via desde os 12 anos, documentada e ignorada. Dom estava avançando na reconstrução financeira, a linha do tempo estava se encaixando. Assistimos a pores do sol que transformavam o Pacífico em um espetáculo de luz, dormimos até mais tarde, deixamos o silêncio entre as conversas simplesmente ser silêncio em vez de algo que precisasse ser preenchido. Mas na nossa última noite, sentados em uma praia com as estrelas surgindo, Caleb finalmente me deu o quadro completo do que Sabrina realmente tinha feito. O caso com Mike durou 14 meses antes de ela engravidar, não um momento de fraqueza, não um erro isolado, uma traição deliberada e contínua com alguém com quem ela planejava ficar no fim das contas. As viagens de trabalho que eram quartos de hotel, as noites até tarde no escritório que eram mentiras, as ligações que ela atendia em outros cômodos com a porta fechada. Quando o teste de gravidez deu positivo, ela fez as contas. Mike não queria filhos, eu desesperadamente queria. Eu falava em começar uma família desde que ficamos noivos, então ela fez o movimento dela. Ficou comigo durante a gravidez. O teste secreto de paternidade, 2 semanas depois de Caleb nascer, foi a apólice de seguro dela. Ela usou um laboratório em outro estado e, quando confirmou que Mike era o pai biológico, escolheu destruir as provas e esperar. Ela esperou que eu criasse um vínculo tão completo com Caleb que ir embora se tornasse impensável. Esperou que eu reestruturasse toda a minha vida em torno de ser o pai dele. Quando Caleb tinha 2 anos, puxou o gatilho. Tem mais uma coisa, Caleb disse, olhando para as ondas, quando eu a confrontei no Natal. Ela tentou outro ângulo depois que o suborno não funcionou. Que ângulo? Ela me disse que você não conseguiria lidar com a verdade, que você era frágil, que isso provavelmente te destruiria e que a culpa seria minha. Ele olhou para mim. Ela tentou me fazer sentir que te proteger significava mentir para você para sempre. Eu senti algo frio se acomodar no meu peito. Isso não é proteção, eu disse, isso é controle. É, por isso eu te contei mesmo assim. Dom chamou de sala de guerra. Na verdade era o porão dele na Filadélfia, convertido anos atrás em um escritório em casa que parecia o cenário de um thriller conspiratório, quadros brancos cobertos de linhas do tempo, painéis de cortiça com documentos presos e conectados por fios vermelhos que eu tinha quase certeza que eram uma piada, mas talvez não fossem. Ele tinha trabalhado a semana inteira enquanto eu estava na Costa Rica, mal dormira, pelo estado dos copos de café empilhados perto do computador. Registros bancários de 20 anos atrás desenterrados de arquivos e extratos antigos que eu guardava em caixas de documentos. Cada cheque de mensalidade que eu tinha escrito para a escola particular do Caleb depois que a situação de bullying na Jefferson Middle ficou ruim o suficiente para ele começar a fingir dores de estômago para evitar ir. 4 anos daquilo até descobrirmos o que estava acontecendo. Então eu o tirei de lá e o matriculei no St. Augustine's, que custava quase $18.000 por ano, mas tinha supervisão de verdade e consequências de verdade para crianças que tornavam a vida de outras crianças miserável. A conta de poupança universitária 529 que eu financiei completamente sozinho desde o dia em que Caleb nasceu, cada depósito mensal documentado com carimbos de data e valores. Eu configurei transferências automáticas na semana em que o trouxemos para a casa do hospital, nunca perdi um pagamento, nunca mexi naquele dinheiro para outra coisa, mesmo quando provavelmente deveria ter mexido. 4 anos de mensalidades da Northwestern a $58.000 por ano, alojamento e alimentação além disso, livros, taxas de laboratório, aquele laptop de que ele precisou no 2º ano quando o antigo finalmente morreu, cada fatura impressa e arquivada. Despesas médicas desde a infância, consultas de rotina e vacinas, aquele braço quebrado quando ele tinha 9 anos, a cirurgia no ombro no ano passado, contas de ortodontia do ensino fundamental quando ele precisou usar aparelho. E eu tive que montar um plano de pagamento porque o seguro não cobriu praticamente nada disso, acampamentos de verão, taxas de inscrição da liga infantil, cursos preparatórios para o SAT que custaram mais do que meu primeiro carro. Dom criou planilhas detalhando tudo, totais anuais, totais por categoria, totais acumulados, ele até calculou o custo de oportunidade, o que eu teria ganhado se tivesse investido esse dinheiro em vez de gastá-lo criando uma criança que não era biologicamente minha. O total documentado chegou a $412.000. Isso é apenas o que dá para provar facilmente, Dom disse, folheando um dos vários fichários que ele havia criado. Não inclui custo de oportunidade, não inclui os aumentos que você recusou porque exigiam viagens e você não podia deixar o Caleb sozinho. Não inclui a casa que você não comprou porque o distrito escolar importava mais do que a metragem. Não inclui 22 anos da sua vida. Então qual é o próximo passo? Eu perguntei. Processar ela por $500 mil que eu nunca vou ver. Não,
Dom disse, puxando algo no laptop. O movimento aqui é a alavancagem. Eu estive investigando o escritório do Mike, Whitmore & Associates, litígio corporativo de alto nível, clientes Fortune 500 que os contratam especificamente porque precisam de uma representação que pareça impecável, e todo o modelo de negócios deles depende de parecerem confiáveis. Os clientes deles são corporações avessas a risco que não podem se dar ao luxo de estar ligadas a qualquer coisa que possa virar manchete ou aparecer quando alguém estiver cavando sujeira. Um sócio sênior que gerou um filho durante um caso de longo prazo e deixou outro homem criar essa criança por mais de 2 décadas sem pagar nada, isso não é apenas constrangedor. Isso é o tipo de coisa que advogados da parte contrária levantam quando querem mostrar padrões de desonestidade. Eu comecei a entender onde isso ia dar. Não estamos tentando ganhar no tribunal, Dom continuou, estamos tentando fazer o tribunal parecer tão horrível para eles que farão quase qualquer coisa para evitá-lo. Dom rodou os números e construiu a linha do tempo. Um amigo advogado dele redigiu a linguagem formal da exigência, então tudo ficou limpo e juridicamente sólido. Tess também tinha estado ocupada. Ela dirigiu até a antiga casa dos meus pais em Nova Jersey, agora pertencente ao nosso primo, e passou um fim de semana revirando caixas no porão. O que ela encontrou foi ouro. Cartas que Sabrina tinha escrito antes do divórcio falando sobre se sentir presa e precisar de mais, cartões de aniversário que ela tinha enviado ao Caleb ao longo dos anos, os carimbos postais provando quão raramente eles realmente chegavam no prazo, presentes de Natal ainda nas caixas originais de envio porque ela os mandava para o meu endereço em vez de levá-los pessoalmente, e a melhor parte, uma carta que ela tinha escrito para mim durante o processo de divórcio, cheia de linguagem sobre sempre colocar o Caleb em primeiro lugar e nunca querer machucar ninguém, cada palavra contradizendo diretamente o que ela realmente fez. Aqui está o que vamos pedir, Dom disse, expondo a estratégia, reembolso de $300 mil por despesas documentadas, criação de um fundo fiduciário irrevogável de $150 mil para o Caleb e quaisquer futuros netos, administrado por um fiduciário independente que eles não possam influenciar, e um reconhecimento por escrito dos fatos básicos. Eles nunca vão colocar nada disso por escrito. Vão sim quando enxergarem a alternativa. Tudo o que documentamos vira registro público no segundo em que protocolarmos a ação, todo sócio do escritório do Mike vê, todo cliente, todo concorrente que queira usar isso contra eles no futuro. E se eles chamarem o blefe? Dom sorriu, então não é blefe. Nós voamos para Fênix 3 semanas depois de eu voltar da Costa Rica, eu, Dom e Tess, frente unida. O voo foi silencioso. Passei a maior parte olhando pela janela para as nuvens. Dom revisou as anotações, Tess leu um romance policial com aquele tipo de concentração que significava que ela estava pensando em outra coisa completamente diferente. Dom tinha organizado a reunião por canais formais, uma carta enviada ao escritório do Mike com cópia para o departamento jurídico da Whitmore & Associates, solicitando uma conversa privada sobre um assunto familiar que poderia ter implicações profissionais. Linguagem corporativa para dizer que temos algo que pode te envergonhar seriamente e gostaríamos de conversar antes que vire um problema de todos. Eles concordaram em se encontrar em um escritório de mediação no centro de Scottsdale, território neutro, ambiente profissional. Sabrina e Mike já estavam lá quando chegamos, sentados de um lado da mesa com o próprio advogado deles, um sujeito de cabelos prateados que provavelmente cobrava por hora mais do que eu ganhava em um dia. Sabrina vestia algo de grife, Mike estava em um terno que gritava sócio sênior. O advogado deles tinha um bloco legal e uma caneta, e o olhar de alguém a quem tinham contado o suficiente para ficar preocupado, mas não o bastante para saber o quão ruim aquilo podia ficar. Obrigado por aceitarem se reunir, Dom disse ao se sentar à frente deles. Ele deslizou uma pasta pela madeira polida. Antes de começarmos, vocês provavelmente deveriam dar uma olhada nisso. Dentro estava cada dólar documentado que eu tinha gasto criando o filho biológico deles ao longo de 22 anos, total de $412 mil. O advogado deles começou a folhear as páginas, o rosto dele mudou à medida que avançava na pilha. A sala ficou muito silenciosa. Aqui está a situação. Eu disse, minha voz saiu mais plana do que eu planejava, mais fria. Eu passei 22 anos criando seu filho enquanto vocês dois construíam a vida em Scottsdale. Eu não sabia que ele não era biologicamente meu. Pelo menos um de vocês sabia. Agora vamos consertar isso. Sabrina começou a chorar. Garré, por favor, eu era tão jovem, cometi erros terríveis, mas tudo o que eu fiz. Vou te parar aí mesmo. Minha voz saiu morta. Você não cometeu um erro. Um erro é esquecer de pagar uma conta. Você aplicou um golpe de 22 anos. Você fez um teste secreto de paternidade, destruiu as provas, cronometrizou o divórcio especificamente para que eu estivesse emocionalmente preso demais para ir embora. Você me usou como babá gratuita enquanto construía a vida com um homem que realmente queria. Isso não é. Eu ainda não terminei. Eu puxei o telefone e mostrei a ela as capturas de tela que Tess tinha reunido, cada mensagem de culpa que ela enviou desde a formatura, cada campanha de pressão por meio de parentes, cada tentativa de manipular o Caleb para manter o segredo dela.
Isso é quem você é. Isso está documentado. E é isso que todo mundo vai ver se formos ao tribunal. Mike finalmente falou, voz de advogado. O que exatamente vocês querem? Reembolso de $300.000 por despesas documentadas de criação do filho, criação de um fundo fiduciário irrevogável de $150.000 para o Caleb e quaisquer futuros netos, reconhecimento por escrito dos fatos. A máscara da Sabrina caiu. Vocês não podem estar falando sério. Opção A. Vocês escrevem o cheque e assinam os papéis. Opção B. Eu entro com uma ação civil por fraude e enriquecimento sem causa. Tudo vira registro público. Cada documento que reunimos passa pelo processo de descoberta. Cada sócio da Whitmore and Associates descobre que um de seus advogados sêniores gerou um filho durante um caso e deixou outro homem pagar a conta por 2 décadas. Olhei para o Mike, olhei para a lista de clientes do escritório dele, só a Patterson Industries vale o que? 8 dígitos por ano. Pense se eles querem o advogado corporativo deles ligado a esse tipo de história. Pense se os sócios dele querem explicar isso para os outros clientes. O rosto do Mike ficou vermelho. Isso é extorsão. Don falou pela primeira vez desde que tinha colocado a pasta sobre a mesa, a voz dele estava calma. Extorsão exige ameaçar algo ilegal. Não estamos fazendo isso. Estamos descrevendo o que acontece naturalmente quando as escolhas de alguém se tornam visíveis para pessoas que se importam com caráter. Se vocês preferirem ver como um júri reage à história completa, nós também estamos prontos para isso. Eles pediram uma semana para pensar. Eu dei 5 dias. No segundo dia, Sabrina tentou mais uma jogada de manipulação. Ela ligou para Tess chorando, dizendo que eu estava destruindo a vida dela, que Mike podia deixá-la, que tudo pelo que ela tinha trabalhado estava desmoronando, tentou fazer a Tess falar algum senso em mim. Tess deixou ela falar por cerca de 30 segundos, depois disse você destruiu sua família 22 anos atrás quando mentiu para meu irmão, agora você está apenas recebendo a conta, e desligou. No quarto dia, o advogado deles ligou para o Don com uma contraproposta, $200.000 de reembolso, $100.000 de fundo fiduciário e reconhecimento com cláusulas de confidencialidade. Nós respondemos com os termos originais, não negociáveis, mas concordamos em manter o reconhecimento selado, a menos que eles quebrassem o acordo. No quinto dia, eles aceitaram. A transferência bancária foi concluída em 3 semanas, $300.000 para uma conta que Don tinha me ajudado a montar exatamente para isso. Os documentos do fundo fiduciário foram assinados e travados, administrados por um fiduciário independente em Denver que não tinha ligação com nenhuma das duas famílias e não podia ser influenciado por lágrimas ou ameaças. O reconhecimento ficou no meu cofre bancário como uma arma carregada que eu esperava nunca precisar usar. Mas o dinheiro não foi a verdadeira vitória, nunca foi sobre dinheiro. Nos meses seguintes, observei o mundo cuidadosamente construído da Sabrina começar a rachar, não por algo que eu fiz diretamente, mas pela verdade se espalhando silenciosamente. Caleb contou a alguns amigos próximos a história real, os amigos em quem ele confiava o segredo havia 3 anos, mais alguns depois que tudo foi resolvido. Esses amigos comentaram com outros amigos, a mãe de alguém comentou com a mãe de outra pessoa em um almoço beneficente, a esposa de um sócio ouviu uma versão em um clube do livro. Os detalhes ficaram confusos na repetição, mas o núcleo permaneceu o mesmo, um advogado sênior gerou um filho, deixou outro homem criá-lo, não pagou nada por 22 anos. O escritório do Mike começou a ter uma rotatividade incomum, associados juniores que ouviram rumores e decidiram que preferiam construir suas carreiras em um lugar que não carregasse esse tipo de bagagem. Um sócio de nível intermediário que já pensava em sair finalmente deu o salto citando preocupações culturais. Os conselhos de caridade onde Sabrina passou anos construindo sua imagem começaram a encontrar razões para rotacionar oportunidades de liderança. O cargo de presidente de comitê dela virou discretamente um cargo de membro de comitê. Depois o nome dela começou a desaparecer completamente dos programas de eventos. Os convites sociais que enchiam a agenda dela passaram a aparecer cada vez menos, até quase nenhum, ninguém a cancelou, as pessoas simplesmente pararam de retornar ligações, pararam de incluí-la em mensagens de grupo sobre eventos futuros, pararam de guardar um lugar para ela nas mesas boas. Nos círculos sociais de Scottsdale, reputação é moeda, e a conta da Sabrina tinha acabado de ficar negativa. Ninguém processou eles, ninguém precisou. Danos à reputação nem sempre precisam de tribunal, às vezes só precisam que as pessoas certas saibam as coisas certas e tomem suas próprias decisões. Silenciosas sobre com quem querem estar. Mike não foi demitido da Whitmore and Associates. Em vez disso, o escritório de esquina dele virou um escritório comum durante uma iniciativa de otimização de espaço. As principais contas dele foram transferidas para Rising Partners, que precisava da experiência. O nome dele desapareceu discretamente da página de liderança do escritório. Quando aconteceu o retiro anual de sócios, o convite dele se perdeu no meio da papelada. No mundo obcecado por status do direito corporativo de alto nível, esse tipo de rebaixamento em câmera lenta era quase pior do que ser demitido.
Ser demitido é um evento, dá para dar uma versão, se reposicionar, seguir em frente, mas morrer por 1000 cortes de papel, a erosão gradual de tudo que você construiu, esse é o tipo de humilhação que fica. 8 meses depois de Fênix, Caleb ligou para me contar que estava noivo. Mira, a engenheira aeroespacial. Ele me convidou, depois perguntou sobre convidar Sabrina e Mike. Eu disse que a decisão era dele, mas tinha uma condição: se eles fossem, iriam como convidados comuns, última fila, sem discursos, sem qualquer reconhecimento especial, sem papel algum. Caleb concordou. O casamento foi em Sedona, um local pequeno encravado nas Rochas Vermelhas, cerca de 20 minutos fora da cidade, talvez 50 pessoas no total. A luz do fim da tarde fazia tudo brilhar como um cartão postal, formações de arenito vermelho se erguendo atrás do local como paredes gigantes, céu azul limpo. Sabrina e Mike chegaram em um carro alugado melhor do que o carro normal da maioria das pessoas. Eles desceram parecendo que preferiam estar fazendo tratamento de canal. Eu os observei atravessar o estacionamento de onde eu estava, perto do local da cerimônia. A postura da Sabrina era perfeita, o sorriso ensaiado, mas os olhos dela varriam a multidão como se procurassem saídas de emergência. Tess tinha se auto-atribuído a patrulha de limites. Ela se posicionou perto da entrada, interceptando Sabrina no momento em que ela tentou se aproximar do Caleb antes da cerimônia. Sabrina, que bom que conseguiu vir, deixe-me mostrar seus lugares. Sorriso amigável, toque leve no cotovelo, redirecionada para a área de assentos antes mesmo de pensar em uma resposta. Quando Sabrina tentou de novo 15 minutos depois, direcionando-se para onde Caleb estava tirando fotos com a família da Mira, Tess apareceu do nada com um comentário sobre os lindos arranjos florais e um acompanhamento firme até a última fila, onde os lugares estavam reservados com os nomes deles em pequenos cartões. Última fila, assentos da ponta, visão clara da cerimônia, mas máxima distância de qualquer pessoa que realmente importava. Dom cuidou do Mike, puxando-o para aquelas conversas que não levam a lugar nenhum, mas duram uma eternidade, preços de imóveis no Arizona, trânsito em Phoenix, os desafios de construir em clima desértico, apenas um convidado simpático fazendo conversa fiada, impossível de abandonar sem parecer grosseiro. Eles ficaram nos assentos designados durante os votos, observaram das bordas durante a recepção, não tiveram fotos com Caleb e Mira, nenhum reconhecimento do celebrante, nenhum convite para brinde, nenhum lugar nas fotos de família que acabariam em molduras sobre lareiras e prateleiras. Eles foram espectadores no casamento do próprio filho biológico, figuras de fundo na história de outra pessoa. O contraste não poderia ter sido maior. Eu fiquei na frente como o pai escolhido do Caleb. Tess sentou na seção da família com os filhos dela. Dom estava entre os convidados de honra. E Sabrina, que passou 22 anos tratando o próprio filho como um incômodo a ser administrado e repassado, sentou no fundo assistindo a família que ela jogou fora funcionar perfeitamente sem ela. Ela fez uma tentativa perto do fim da recepção de puxar Caleb de lado, esperou um momento em que Mira tinha se afastado, depois começou a se mover em direção a ele. Tess apareceu antes que Sabrina chegasse a 5 metros. Ei, Caleb, a avó da Mira quer tirar uma foto com vocês dois antes de ir embora. E assim, ele se foi, guiado pelo local com uma mão no ombro, enquanto Sabrina ficou sozinha perto da mesa de sobremesas observando o filho se afastar dela. O rosto dela naquele momento é algo que eu vou lembrar para sempre. Eu celebrei com meu filho, fiquei ao lado dele enquanto ele esperava pela Mira, entreguei as alianças. Quando chegou o momento, depois da recepção, ele me entregou um envelope. Dentro havia um pedido completo de adoção adulta. Ele tinha 23 anos, agora velho o suficiente para tomar as próprias decisões legais. Eu quero tornar oficial, ele disse, mudar meu nome, fazer a papelada corresponder ao que sempre foi verdade a minha vida inteira. Eu assinei sem hesitar. A adoção foi finalizada 2 meses depois. Caleb Brennan, meu nome, meu filho, legal e permanente. Sabrina pediu uma reunião depois que a papelada foi concluída, um e-mail cheio de conversa sobre reconstruir, seguir em frente e deixar o passado para trás. Caleb leu e disse não. Dom ainda vem jantar uma vez por mês. Tess liga todo domingo sem falhar. Os filhos dela estão crescendo, a vida continua andando. Caleb e Mira anunciaram no mês passado que estão esperando um menino, com nascimento previsto para fevereiro, pelo que ouvi por último. Sabrina e Mike estão lidando com alguns desafios, a casa em Scottsdale está à venda, o calendário social está vazio. Eu tenho meu filho, meu neto a caminho, uma família que se escolheu quando realmente importava. No fim das contas, isso vale mais do que qualquer coisa que a biologia poderia te dar.